Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, o nome do episódio é A Hora da Verdade, tá acontecendo ali na Destrap uma simulação de uma derrota de Júpiter. O que está ocorrendo? Tem dois androides, um da Madame Dummy e outro do cientista Einstein. E eles estão destruindo um robô ali que tem a imagem do Júpiter, e como diz o Dr. Einstein, ele tem praticamente a mesma força de Júpiter. Então eles estão simulando aquela derrota do Júpiter. Eles cortam a cabeça do Júpiter e a Madame Dummy diz, olha, a única cabeça que queremos é essa. Enfim, eles querem derrotar Júpiter. E tem a Madame Dummy e o Einstein se juntam, se cumprimentam, eles vão fazer eles dizem assim, ó, vamos ver quem é o melhor cientista, mas depois de derrotarmos Júpiter. Então o objetivo deles é derrotar Júpiter. Lá na central de polícia, não no ZAC, lá tá ocorrendo, o Takeda, ele foi submetido a uma máquina ali, e essa máquina, ao momento que ele vai pensando ali, ela consegue registrar os momentos da memória dele. Enfim, aí o Takeda, ele tá pensando, ele tá se lembrando, e tá vindo à tona, e a máquina tá registrando aquilo ali. Mas chega um determinado momento da lembrança do Takeda, digamos assim, que ele relembra parcialmente ali na máquina. Mas aí chega um determinado momento que a máquina ela chega ao seu limite, digamos que ela estoura assim. História é um termo, muito forte usar o termo, mas ela pifa. E aí, não dá para visualizar tudo ali. Enfim. Quando eles estão indo embora ali, o Takeda e a Tomoko, o cientista, o Dr. Lai dá um disquete para eles e diz assim, olha, revisem esse disquete na base de vocês. Talvez ele tenha registrado alguns momentos, os minutos da memória perdida do Takeda. Ou seja, pode ser que ele tenha registrado aquele momento que não apareceu ali, que deu pane na máquina, que é talvez uns minutos a mais, enfim. E antes disso, só quando o Einstein e a Madame Dummy estão se unindo, o Barão Kageyama ele teve uma conversa ali com o Lúcifer, e ele disse, olha Lúcifer, os cientistas estão impacientes, enfim. E por parte da Destrap, dos cientistas ali, todos já estão desconfiados de Lúcifer. E aí o Lúcifer diz ao Barão Kageyama, olha, se pelo menos ele se lembrasse de alguma coisa, mas enfim, como se ele não se lembra de nada. Tá. E quando a Tomoko e o Takeda estão voltando com o disquete, estão indo pro ZAC, eles estão indo com o carro, na frente do carro aparece o Lúcifer, daí para o carro e o Lúcifer diz, Takeda, o Júpiter, venha. E o Takeda ele segue o Lúcifer, eles vão lá para como é que eu vou usar o termo uma fábrica abandonada, alguma coisa abandonada lá. E aí o Takeda diz, olha, eu me lembrei de alguma coisa, tal e tal coisa. E ele diz assim, o Lúcifer diz, isso já é alguma coisa, já é um princípio, já tá, digamos assim, tá bom isso aí. E ele diz assim, Takeda, Júpiter, aqueles soldados morreram porque você não cumpriu a expectativa deles, enfim, você é um traidor e agora eu vivo para derrotar você, enfim. E quando vai ocorrer o conflito entre os dois ali, a Tomoko, há um grito da Tomoko. E aí o Takeda diz, Lúcifer, isso fica para depois, enfim, e ele volta em direção ao Tomoko. O que aconteceu com a Tomoko?
Enquanto o Takeda foi de encontro ao Lucifer, o Barão Kageyama ele chegou perto da Tomoko e policial Tomoko, dê-me o disquete, enfim. E aí vieram os soldados da Destrap. A Tomoko conseguiu se desvencilhar, derrotar os soldados da Destrap ali. Ela tinha até uma arma, tá com uma arma. Mas no caso do Barão Kageyama, ele até demonstrou um poder dele ali de ter uma mobilidade muito difícil de perceber. E ele consegue pegar o disquete da Tomoko, enfim. Aí depois o Takeda chega lá, ela tá caída, enfim. Ele a socorre e ela diz, Takeda, ele levou o disquete, enfim. E quando o Barão Kageyama ele bota o disquete no computador, aí ele vê a memória de Júpiter, aquela lembrança de Júpiter que apareceu na máquina lá no departamento de polícia. E da mesma forma daí aparece um momento, e daí aqueles minutos da memória perdida, que daí não registrou ali, não deu para visualizar ali, mas a máquina registrou, que é a parte que aparece o Barão Kageyama. E o Barão Kageyama tá fazendo ali como é que eu vou te dizer? Tá trabalhando com o Império dos Computadores, enfim. O Barão Kageyama então naquela memória do Takeda, do Júpiter, aparece os que estavam lá. Júpiter, Lúcifer e o Barão Kageyama. E depois eles são levados para uma outra dimensão, para o futuro no caso. Tá. Aí o Barão Kageyama, enfim, ele analisou aquilo. E lá no Zack a Tomoko diz, eu deixei levar teu disquete, me perdoa, enfim. Mas o Takeda ele diz, olha, pode deixar isso pra lá, eu não sei se eu sou culpado, se eu sou inocente, enfim. O Takeda tem aqueles momentos de reflexão dele, a Tomoko até conversa um pouco com ele, mas enfim. Aí chega um momento, isso no Zack, que o Takeda, ele tá sozinho, e ele vai até a Miho ali. A Miho tá de plantão meio que naquela situação assim, dormindo no plantão, tirando uma soneca. E o Takeda ele entrega uma carta a Miho e diz assim, entregue isso aí ao capitão. Enfim, essa carta do Takeda na verdade ela é uma carta de despedida. E depois a Miho comunica isso. E ela diz, o Júpiter deixou essa carta, o Júpiter foi embora e deixou isso comigo. No caso ele deixou, eu vou usar o termo, tá? Que seria uma polícia, entre aspas, vamos dizer assim, o distintivo dele, cara. O distintivo do Zack. E aí o Capitão Oda e a Shimazu dizem, sabe qual é a ação, não deixem Júpiter morrer, enfim. E aí os companheiros de o Júpiter, no caso, ele se transformou, saiu ali, deixou claro. É uma despedida do Zack. Deixou o distintivo com a Miho. E quando ele foi em direção ao Lúcifer, e lá ele vai enfrenta o Lúcifer. E ele diz assim, Lúcifer, eu sou um traidor, enfim, você é o único que pode fazer eu pagar pelos meus erros. E aí ele o Lúcifer usa o seu poder contra ele. Tem como é que chama? O canhão pulsar dele, aquelas armas dos seus ombros. E ele diz assim, eu vou acabar com você com um cyber gravitador. Mas nesse momento, o Takeda ele tá levando, ele tá, digamos assim, apanhando, vou usar o termo apanhando, sendo derrotado pelo Lúcifer. E o Lúcifer diz assim, não, mas Júpiter, use a Cyberforça, E no caminho, quando os companheiros e o Júpiter não usa a Cyberforça, no caminho que os companheiros do Júpiter estão vindo, eles são parados pelos soldados da Destrap. Aí todos eles lutam contra os soldados da Destrap. Enfim, e aí a Tomoko, uma hora ela ficou ali, ela pega o carro e vai direto, escapa. E ela chega lá, o Júpiter está caído, o Lúcifer tem a chance de aniquilá-lo, e a Tomoko ela diz assim, Lúcifer, você não quer lutar contra toda a força de Júpiter? Júpiter veio aqui, daí ela falando pro Lúcifer, Júpiter veio aqui para morrer, não sei. E daí que o Júpiter diz, olha, Lúcifer, você é o único que pode fazer
fazer eu pagar pelos meus erros. No caso, que ele está se culpando pelo que aconteceu com os soldados da rebelião. E aí o Lúcifer diz sim, Júpiter, daí ele entende, o Júpiter na verdade ele foi, eu vou usar o termo muito entre aspas, como um kamikaze, ele foi para ser punido, e a punição dele seria, no caso, a derrota ser derrotado pelo Lúcifer. Lúcifer! Você deve estar querendo lutar contra toda a força do Júpiter, não? Só uma ressalva aqui, pessoal. Isso é só uma ficção, é só a série, nós não estamos fazendo alusão a nada, por favor. A vida de vocês acima de tudo. Enfim, e aí quando tá isso, daí o Lúcifer tá tendo, digamos assim, talvez uma compaixão, uma sensibilidade para com ele. E lá na Destrap, lá, os cientistas do Barão Kageyama estão observando aquilo. Daí os cientistas perguntam para o Barão Kageyama, alguma objeção para o Kageyama? Não. E tem uma hora que o Júpiter, ele fala das lembranças das suas memórias. E aí ele lembra certinho aquele momento que não registrou, quer dizer, não visualizaram na câmera, mas ela registrou. Ele disse, lá estávamos eu, você, Lúcifer, e o outro era o Barão Kageyama, enfim, e nós fomos levados para o futuro. E quando o Lúcifer escuta o Júpiter relatado do Barão Kageyama e fica horrorizado. Como? Enfim. E aí os dois androides, o androide da Madame Dame e o androide do Dr. Einstein, que eram os androides daqueles que estavam fazendo aquela simulação contra o protótipo de Júpiter lá na Destrap, eles aparecem e o Lúcifer diz assim, Barão Kageyama, não era esse o nosso plano, enfim. Os androides começam a atacar a Lúcifer. Aí, nesse momento, veio a nave Cristalo e ela neutraliza a Cyberforça de Júpiter. E quando ela estava neutralizando a Cyberforça de Júpiter, ele está levando choque, é aí que ele teve a lembrança da memória, como se ele tivesse sido novamente submetido àquela máquina, daquele relatório, era o Barão Kageyama, enfim, tá. E aí esses androides, eles começam a atacar o Lúcifer. E aí tem um deles até que ele ataca com uma corda ali, e tem uma hora que ele consegue de uma certa forma, ele faz, digamos, não sei se seria um pêndulo num guindaste ali, e ele vai enforcar o Júpiter não, o Lúcifer. E aí tem uma hora que o Lúcifer consegue se desvencilhar, e aí ele usa um poder dele, eu acho que é o Sabre Gravitador, que ele consegue expulsar, atingir a nave Cristalo, e a nave Cristalo sai. A partir do momento que ele atingiu a nave Cristalo, ele diz, Júpiter é agora. E aí não tem mais o que neutraliza a Cyberforça de Júpiter. E ele manifesta a Cyberforça e derrota os dois androides, tanto da Madame Dame quanto do cientista Einstein, num golpe só. Bom, enfim, aí ele fala pro Lúcifer, tá, Lúcifer, e agora podemos ser amigos? Enfim, ele disse, ainda não sei, mas ainda nos veremos, enfim. E aí quando chegam os companheiros do Júpiter, eles dizem assim, tá, mas Lúcifer estava aqui, não sei o quê. Porque no caso eles iam proteger o Júpiter de Lúcifer, essa é a ideia, não deixar o Júpiter morrer. E a Tomoko desconversa assim, não, mas vocês estão equivocados, ele não estava aqui nada, ali o Júpiter desconversa. E aí ela diz assim, não, quem estava aqui era o quinto Cybercop. E aí quando elas falam isso, eles ficam sem entender, mas quem é o quinto Cybercop? Mas enfim, teve esse, digamos assim, esse conflito, esse relato da verdade. A verdade é que o Barão Kageyama era o homem que estava com eles ali. Enfim, houve de uma certa forma esse despertar que trouxe, entre aspas, podemos dizer assim parcialmente, um apaziguamento entre Júpiter e Lúcifer.